Hoje eu vim falar com vocês sobre a fé. Na palavra fala que a fé sem ação, ela é morta. Mas também fala que a fé é tudo aquilo que você não vê, mas você acredita. Então, como a gente pode identificar essa relação sobre a fé? Como assim a fé sem ação é morta, mas a fé é aquilo que eu não vejo, mas acredito? É simples. Quando você tem um desejo na sua alma, no seu espírito, aquilo impulsiona a viver aquilo que Deus quer que você viva. Eu sempre falo que Deus que deposita em nós os sonhos dele. Então, muitas vezes, os sonhos que você tem não é teu, é de Deus. Mas como que eu faço para colocar a fé em ação? Bom, eu tenho uma certeza no meu coração de que algo vai acontecer. Eu sinto isso. Eu vejo isso. Mentalizo. Eu vejo que vai acontecer. E a minha mente começa a identificar que aquilo vai acontecer. O que é colocar a fé em ação? É eu me movimentar para que isso aconteça. Muitas vezes a gente fica parado, esperando Deus vir fazer todas as coisas. Ele já colocou a vontade dele em você. Ele já depositou o sonho dele em você. E você ainda tem dúvidas. Então você fica esperando, né? Aí eu vou orar, se for da vontade de Deus. E aí você ora. E aí você fica esperando os sinais. E Deus é tão misericordioso, o amor dele é tão incondicional, que realmente ele dá sinais. Ele usa pessoas para falar com você. Ele usa músicas para falar com você, ele se comunica de todas as formas. E você continua pedindo sinais. Eu preciso de sinal, eu preciso desse sinal. Se Deus não me deu sinal, é porque não é de Deus. Mas você precisa fazer um movimento. Por exemplo, você sente que o teu espírito está querendo uma mudança de cidade. Você já veio na sua mente até o lugar que você precisa ir. Mas você não se movimenta nem ao ponto de aprender sobre o lugar, conhecer o lugar. Você não vai visitar o lugar, você fica esperando Deus dar sinais. E ele dá um sinal, dá outro sinal, dá outro sinal. Por exemplo, eu sinto que o meu chamado é para a África, né? E eu começo a orar por aquela nação, eu começo a me identificar e Deus começa a dar sinais. Mas eu não vou lá e tiro meu passaporte. Como que Deus vai te levar para a África? Esse é o movimento. O movimento que você precisa fazer. Muitas vezes você precisa colocar a sua fé em ação. Dessa forma. Eu estou orando para um marido, né? Eu já pedi para Deus o meu marido. Eu quero meu marido assim, assim, assim. Mas eu fico só dentro de casa. Eu não saio, eu não me arrumo, eu não vou para lugar nenhum. O marido não vai bater na tua porta. Oi, eu sei que você vai ser minha esposa. Não, não é um passo de mágica. Você precisa se movimentar, né? Eu, por exemplo, quando eu pedi o meu marido para Deus, eu escrevi no papel todas as características que eu queria do meu marido. Mas na mesma semana eu fui para um retiro de jovens. Eu me movimentei, né? Eu sabia que eu precisava achar o meu marido. De alguma forma, Deus já tinha achado. Mas quem era? Ele ia me mostrar. Mas para isso eu precisava me movimentar, eu precisava ir para lugares, né? Então, a fé em ação é isso. É você ter a certeza que aquilo vai acontecer. E vai acontecer. E você colocar em ação a sua fé, né? O Espírito Santo coloca no seu coração uma profissão, algo novo para você descobrir, para você buscar. E você tem o dom disso. Por exemplo, cozinha. Você tem o dom de cozinhar. Você cozinha, as pessoas comem a tua comida e falam, nossa, o que você colocou nessa comida? E você começa a ter ideia de empreender, começar a vender aquilo que você sabe fazer. Mas você precisa conhecer alguns temperos. Você precisa conhecer a obra-prima de tudo isso. Então você precisa fazer o quê? Buscar o conhecimento, sim. O dom você já tem.
Quando você coloca a mão, o Espírito Santo te conduz aqui. Mas você precisa estudar mais. Então, a fé em ação é isso. É você se movimentar naquilo que Deus já tem para você. Então, quando você tiver dúvida se é de Deus ou não, veja se seu coração está queimando. Veja se quando você está fazendo algo aleatório, vem isso na sua mente. O Espírito Santo te conduz a conhecer pessoas que estão no mesmo propósito. É muito fácil identificar a fé, mas colocar ela em ação é você que vai colocar ela em ação, não é Deus.